Então, a ideia é a seguinte, qual é a equação do trabalho para a gente? Trabalho do inglês work, chamamos de W, ok? Tem colégios, tem pessoas que preferem chamar pela letra tal. Aí fiquem à vontade, tá? Eu particularmente chamo de W, tudo bem? Então é o seguinte, ó, o trabalho vai ser, cálculo comigo. O esforço é maior, pessoal, quanto maior for a força aplicada ou quanto menor for a força aplicada. Bem, quanto mais força eu fizer, mais eu me esforço para deslocar, certo? Então o trabalho é maior quanto maior for a força, no caso é Fx que tem o deslocamento. O esforço é maior, quanto maior é o deslocamento, quanto mais eu desloco ou quanto menos eu desloco. Pô, se eu deslocar só um pouquinho, o esforço é pequeno. Se eu deslocar muito, eu vou me esforçar bastante, certo? Então, o trabalho é o produto entre F e o deslocamento na sua direção D. Tudo bem? Então, olha lá, quem conseguiu obter o trabalho foi a Fx e o deslocamento D. Se Fx é F cosseno θ, abrindo isso aqui ó, para F cosseno θ, o valor do trabalho, a equação do trabalho vai ficar para a gente F vezes D vezes cosseno θ. Assim como a gente obteria caso tivesse usado o produto escalar. Essa vai ser para a gente a equação geral do trabalho, mas eu tenho muito medo desse cosseno. Tudo bem? Muito medo mesmo. Pessoal, ao longo dos exercícios daqui a pouco, eu vou fugir um pouco desse cosseno para te facilitar a vida, tá? Qual é a ideia básica aqui? Esse ângulo θ, como eu já disse, é o ângulo formado. Vai aparecer aqui embaixo escrito para você, o ângulo formado entre a força e o deslocamento. Tudo bem? Se é o ângulo formado entre a força e o deslocamento, observe o seguinte. Se θ, olha só, gente, se θ for zero, por exemplo, olha aqui. θ é zero, o ângulo a força e o deslocamento, ângulo entre a força e o deslocamento, é zero. Se o ângulo é zero, o cosseno de θ, cosseno de zero, é igual a 1. Então, a aplicação do trabalho fica a força vezes o deslocamento. Ok? Se o ângulo θ é 180, aquele caso que o do contra falou da FAT, ó, deslocamento para um lado, força aplicada no outro lado. Ok? Para o outro sentido. Se o ângulo entre eles é 180, o cosseno de 180 é menos 1. Tudo bem? E aí o trabalho vai ficar negativo, indicando que a força está se opondo ao deslocamento. E se o ângulo for 90, que é o caso de FY, repara, se eu estou deslocando para lá e FY é perpendicular, essa força não interfere no meu deslocamento é para lá, tem que ter alguém empurrando para lá. E se essa força forma ângulo de 90 com o meu deslocamento, cosseno de 90 é zero, não obteve recompensa. A força não recebe nenhuma recompensa nesse deslocamento, então não tenho trabalho. Repetindo, se a força estiver a favor do deslocamento, a gente vai trabalhar com mais FD. Esquece o cosseno, porque o ângulo é zero. Se a força estiver contra o deslocamento, a gente vai trabalhar com menos FD, ok? Mostrando que a força está se opondo ao deslocamento. E se a força for perpendicular ao deslocamento, o trabalho vai ser zero. Eu não tenho recompensa, eu não tenho a força aplicada na direção do deslocamento. Tudo bem? Bem, unidade disso aqui, olha só, gente. A unidade de força vai ser o Newton, a unidade de distância vai ser o metro, o que faz o trabalho estar medido em Newton vezes metro, e esse Newton vezes metro é o que nós chamamos na física de Joule, ok? Recebe a letra J maiúscula, o Joule. Beleza? Bem, e aí como eu disse a vocês, nós podemos ter, para fechar aqui a teoria básica, nós podemos ter o trabalho positivo quando a força estiver a favor do deslocamento, ok? E chamaremos esse trabalho de trabalho motor, beleza? Trabalho motor é quando a força está a favor do deslocamento. E teremos o trabalho negativo, ok? O que é o trabalho negativo? É o trabalho chamado de resistente, a força se opõe ao deslocamento, beleza? E nós podemos ter a força perpendicular ao deslocamento. A força sendo perpendicular ao deslocamento não realiza trabalho. Então, por exemplo, essa força Fx conseguiu deslocamento na sua direção. Realizou um trabalho positivo, trabalho motor. Essa força Fy só conseguiria realizar trabalho caso a caixa deslocasse na direção dela. Para cima, se deslocar para cima, o trabalho é positivo, porque Fy e o deslocamento estariam na mesma direção. Se a caixa deslocasse para baixo com Fy para cima, o Fy faria papel de trabalho resistente, uma vez que Fy está para cima, porém o meu deslocamento está para baixo. Então, fechando, a ideia é essa. Força a favor do deslocamento, trabalho positivo, mais Fd. Força contra o deslocamento, trabalho negativo, menos Fd.
Tudo bem? Então vamos complementar o raciocínio, a ideia básica de trabalho, aplicando alguns exemplos em alguns exercícios, ok? Acompanha aí, galera!